Pastor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos de volta com o estudo no livro do Deuteronômio e nós já estamos atingindo aí um capítulo bastante adiantado. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem? Nós estamos já a partir do capítulo 12 até o capítulo 26 estudando as estipulações mais detalhadas desta aliança. Nós vimos até o capítulo 11 a parte relativa às regras gerais, às exigências gerais, à lei geral. E agora nós vamos passar para uma parte mais densa, a parte mais longa do livro de Deuteronômio, que vai do capítulo 12 ao capítulo 26. No capítulo 12 ao 16, nós vamos ver as regras relativas à adoração. O que o povo tinha que observar para verdadeiramente adorar o Senhor conforme ele gostaria que se fizesse. Do capítulo 16 ao 20, falaremos da organização do Estado, do capítulo 21 até o 23, da vida familiar, e finalmente, do 23 até o 26, as leis de pureza e leis sociais. Vejamos, esse primeiro bloco agora, ele fala sobre adoração. É sobre isso que nós vamos discutir com o amado neste nosso vídeo. Israel tinha uma orientação muito clara. Fica evidente em todo o livro de Deuteronômio a noção de que Israel tinha que reconhecer a soberania de Deus. E reconhecendo esta soberania, ouvir a sua lei, mas ouvir no sentido de ouvir e praticar. Então, este primeiro bloco tem 10 temas especiais, 10 coisas especiais para nós observarmos em relação à adoração, ou seja, a lei que se referia à adoração. Ele vai falar do santuário central, ele vai falar da idolatria e da proibição de ritos pagãos, ele vai falar da dieta, dos dízimos, vai falar do ano da remissão e da limitação do endividamento e da escravidão, ele fala depois das ofertas e das festas, né? A festa de Páscoa, Pentecostes e dos tabernáculos, que eram as grandes festas onde o povo tinha que realizar uma peregrinação, ou seja, ir até o santuário central para adorar lá e festejar lá as principais festas, Páscoa, Pentecostes e festa dos tabernáculos. Bom, em relação ao santuário central, nós vamos ver que havia uma preocupação bastante grande de trazer coesão, de trazer uma centralização. Veja, o povo era bastante numeroso, haviam 12 tribos diferentes, com características diferentes, estilos diferentes, mas que estavam unidas por um único interesse maior, por um único caráter que os unia, que é a adoração do Senhor. Então, quando se faz um local único, centralizado de culto, nós vamos atingir aí uma coesão das tribos, porque todas as tribos vão ter que se dirigir para este local para adorar. E, portanto, eles, desta forma, eles estariam cada vez mais unidos, cada vez mais juntos, mais únicos, como um povo só do Senhor. Nós vamos perceber que na história, se o amado for lembrar das passagens bíblicas e da história bíblica, nós vamos observar que sempre houve um local central. Primeiro,
onde estava estabelecido o tabernáculo, onde estava estabelecido a tenda da congregação, onde se faziam os rituais, enfim. Depois, com o tempo, esta tenda foi substituída pelo templo. E aí ficou sendo o local do templo, uma construção mais sólida e mais permanente, ficou sendo o local de centralização. Mas enquanto era o tabernáculo, onde o tabernáculo estivesse, onde Deus determinasse o local para se fazer, para se estabelecer o tabernáculo, este era o local central de culto. Então isso aconteceu em Siquém, isso aconteceu em Betel, isso aconteceu em Siló. Essa migração de uma cidade para outra só parou quando Davi conquista Jerusalém e quer ali construir o templo, mas isso não era possível. Deus não permite. O templo só é construído por Salomão, mas é construído em Jerusalém e, portanto, Jerusalém, a partir deste momento, ficou sendo o local de centralização de todo o culto. O santuário central era o local de descanso da Arca da Aliança, o local onde havia a presença de Deus. Então, esta Arca da Aliança, ela viajava, por óbvio, junto com o tabernáculo. Montado o tabernáculo, a arca era depositada ali e dentro da arca as tábuas da lei e alguns símbolos do poder divino. Então, o que acontece é que quando o tabernáculo cede lugar para o templo, a Arca da Aliança vai então para o templo, determinando que o templo é agora o local central de adoração. Este local central de adoração, o santuário central, era o local de peregrinação. Era o local que Deus admitia e pedia que se realizassem os sacrifícios e as ofertas. Por que não outro local? Porque a terra em que eles iam entrar era uma terra cheia de santuários para os deuses pagãos. Então, Deus não queria que eles ofertassem, eles fizessem adoração num local imundo, num local que não estava santificado, purificado. Ele queria que se fizesse isso num local que era da sua escolha. Portanto, estes sacrifícios e estas ofertas eram feitas no santuário central. Primeiro no tabernáculo, depois no templo. Outro ponto que se discute é em relação à idolatria. É impressionante que nós vamos observar que este assunto é um assunto comum desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. Se fala de idolatria, de heresia, se fala de falsos deuses, de falsos profetas, desde o início até o final, até o Novo Testamento. Aqui, o povo estava sendo preparado para a entrada numa terra, uma terra que era habitada por povos pagãos, por povos que adoravam nos altos, povos que tinham colunas para adoração de Baal, povos que tinham postes ídolos para adoração da Aserá, o deusa mãe, ou seja, existiam ali povos que faziam uma idolatria. Então a primeira preocupação de Moisés aqui, e óbvio, de Deus através de Moisés, é que eles recebem duas ordens especiais. Primeira ordem, destruir todos os santuários pagãos, todos os lugares altos, todos os postes ídolos, todas as colunas, todas as aserás, todas as imagens. Então, esta era a ordem para limpar a terra, porque o povo de Deus, que era um povo separado, um povo santificado, iria ocupar essa terra. E ele não poderia fazer isso enquanto houvesse estas abominações. Então, primeira ordem, a ordem de destruir todos eles. Segunda ordem, uma vez destruído, de não fazer de novo.
de não construir altares, nem oferecer sacrifícios a Deus em qualquer lugar que não fosse um lugar de escolha de Deus, exatamente para evitar a idolatria. Muito bem, isso no início até pode ter acontecido. Muitos lugares foram limpos, muitos lugares foi eliminado desses lugares todos os santuários, os lugares altos, os lugares de adoração idólatra. Entretanto, à medida que o povo foi ficando mais confortável, mais à vontade na terra, eles acabaram deixando isto para lá e acabavam tolerando a existência de santuários. Esta existência de santuários levaria mais para frente às abominações, à idolatria, ao pecado, etc. É interessante que nós vamos ver que o próprio rei Salomão, que era o maior sábio, né, que a ele foi dado bastante sabedoria, ele foi um dos que, né, além de não destruir os lugares altos, ele ainda construiu alguns santuários, alguns lugares altos, exatamente por conta das esposas estrangeiras com as quais ele fez acordo. Algumas tentativas nós vamos encontrar na história de reformas. O que são essas reformas? A tentativa de voltar a esta regra principal. Então Asa fez isso, Ezequias fez isso, Josias fez isso. Mas nenhum deles conseguiu eliminar 100%. E sempre havia o risco e o perigo de se cair em idolatria. Aqui se fala também, e é uma coisa que vai voltar no Novo Testamento, se fala também a respeito de falsos profetas, daqueles que levam o povo a pecar, que levam o povo a se desviar de Deus. Então, a ideia era, não ouçam aqueles profetas que se dizem profetas, mas que pregam uma rebeldia contra Deus, que pregam um desvio dos caminhos de Deus. Estas pessoas deveriam ser mortas, elas deveriam sofrer morte exatamente porque estavam desviando o povo de Deus. E se fosse uma pessoa da família, não é um profeta, mas é alguém da família, é um parente, também sofreriam a mesma punição. Seriam apedrejados até a morte. Os ritos pagãos, não só os lugares altos, não só as colunas, os postes ídolos, as imagens, deveriam ser destruídas, mas também deveria ser evitado, deveria se abolir dentro da terra que Deus estaria dando para este povo qualquer ritual pagão. E muitas das regras nós vamos ver, às vezes a gente percebe, mas qual o sentido de se proibir isso? Exatamente porque aquele hábito, ou aquela cerimônia, ou aquela atitude fazia parte de um ritual pagão. Então, só para o amado ter ideia, daqui a pouquinho a gente vai falar de dieta, a gente vai falar de alimentação. Alguns animais nós não podíamos, os hebreus não podiam se alimentar deles. Por quê? Porque eles faziam parte de rituais pagãos. Então, era abominável fazer alimentação com estes animais. Um ritual especialmente abominável, um ritual especialmente macabro, era o realizado para um deus de nome Moloque. Este deus exigia sacrifícios infantis, sacrifícios de crianças. O altar desse deus era um forno, ali se colocava então fogo, né? se botava coisas para queimar, e as crianças eram sacrificadas vivas para este deus Moloque. Muitos reis de Israel fizeram esta
abominação. Cuidado, meu amado, que o nome Moleque, que a gente fala ou falava para as crianças na nossa inocência, a gente dizia, chamava uma criança de moleque. A expressão moleque é exatamente derivada do nome do deus Moloque. E aqui eu deixo para o amado uma passagem bastante interessante que diz o seguinte: o Senhor vosso Deus prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis. Os seus mandamentos guardareis, a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Ou seja, o padrão do nosso comportamento, o padrão do comportamento do povo de Deus, seja na época aqui que nós estamos falando, lá de Moisés, seja hoje, o comportamento do povo de Deus o padrão é dado pelos mandamentos. O padrão é dado por Deus. Não o que as pessoas fazem, não o que ocorre no mundo, não é o que todo mundo faz. Nós não pertencemos a este mundo. Nós pertencemos a um reino separado, a um reino santo, santificado, separado para a honra e glória do nosso Deus. Em relação à dieta, logo em seguida ele começa a falar sobre isso. O amado já sabe que existiam animais chamados puros e animais chamados impuros. Os animais puros seriam aqueles que podem ser utilizados na alimentação. E aí tem lista de animal impuro, tem lista de animal puro e impuro. Eu não vou entrar nesse mérito agora, nós temos vídeos que falam sobre isso, né? O amado pode buscar essa informação. De qualquer forma, o que é importante aqui, a proibição não era pura e simplesmente vou proibir. Não, eu não quero que coma, não é. Não, a proibição tinha razão de ser, tinha um fundamento. Existiam razões higiênicas para se utilizar desse ou daquele animal e razões religiosas para isso e para aquilo. Muitos animais, eles eram veículo de doenças. Por exemplo, o porco. Por exemplo, os corvos e os abutres. Né? Esses animais, eles, como o modo de vida deles facilita a transmissão de doenças, então era proibido fazer a alimentação. Por exemplo, um animal que se alimenta de cadáver, de carne podre, né, não é um animal muito próprio para que nós nos alimentemos, né? Porque ele pode comer alguma coisa que tenha algum agente de doença, e aí quando a gente come esse animal, a gente acaba ficando doente. Alguns outros animais, além das razões higiênicas, também tinham razões religiosas. Por exemplo, a serpente era um animal adorado no Egito. Porco e javali eram animais adorados na Mesopotâmia. Ibis, animal adorado no Egito. Alguns peixes, animais adorado no Egito. Alguns corvos também eram símbolos de deuses. Então, era interessante fazer a proibição deste uso para que o povo não fosse tentado a uma idolatria. Morcegos são animais que nós sabemos que eles veiculam doenças, né, e doenças muito terríveis. E, além disso, eles também eram utilizados em alguns rituais, em alguns símbolos de deuses. Os insetos, em geral, eram permitidos, tá? Animal morto, encontrei um animal morto, não preciso matar, já posso comer? Não, você não pode, porque a regra era que
quando você mata um animal, você podia matar o animal e comer esse animal, se não fosse um desses proibidos. Você podia matar e comer, mas o sangue tinha que ser derramado. O sangue tinha que ser vertido no chão ou no altar, dependendo se ele era um animal de oferta, a gente vai ver mais para frente, tá? Então, se nós fizéssemos isso, a gente podia comer o animal. Se ele já fosse encontrado morto, né, não podia comer. Aqui também tem um sentido sanitário, porque normalmente um animal que já era morto, já está morto, né, muito provavelmente ele já carrega em si alguns agentes de doenças. O sangue não podia ser comido, tinha que ser retirado, ou seja, não dá para comer carne crua, não dá para comer carne com sangue. O sangue tinha que ser derramado. Em muitos sacrifícios, em muitas circunstâncias, em muitas festas, como nós vamos ver, a alimentação era feita em família. A família, os sacerdotes, as pessoas se reuniam para comer. Muitas das ofertas e dos sacrifícios que eram levados no santuário central eram preparados e depois se fazia uma grande festa, uma alegre festa, onde as pessoas comiam estes animais. Dízimo. Aqui existia uma orientação muito clara de que Deus estava dando providência, Deus estava dando fartura para as pessoas. E por que Deus dava esta providência, essa fartura? Porque Deus providenciava isso. 10% do que se produzisse do produto da terra tinha que ser devolvida. Portanto, era levada ao santuário central. Era levado para quê? Tanto para os sacerdotes, para os levitas que não tinham esta produção, eles não receberam terra, portanto, eles tinham que tirar sua alimentação dali, seja para a alimentação de pobres, viúvas, necessitados, etc. A cada 3 anos, este dízimo não era levado para o santuário central, mas ele ficava nas cidades, nas vilas, para as necessidades da população ali daquele local. A cada 7 anos, o sábado era chamado de ano sabático, né? Então, a cada 7 anos, esse ano que se fechava, ele formava um sábado de anos, portanto, um ciclo de 7 anos. Nesse ano sabático, algumas proibições de plantação, algumas proibições haviam na terra, exatamente para se rememorar aí o 7º dia, o sábado, o descanso em honra e adoração a Deus. Quando se fechavam 7 anos sabáticos, fazia-se o que se chama de jubileu. Neste jubileu havia uma remissão de dívidas. Então, se tivesse qualquer tipo de dívida, essa dívida era perdoada. E se a dívida foi capaz de fazer escravo uma pessoa, porque não tinha mais como pagar, então ele se dava como escravo, neste ano se fazia também a remissão. Portanto, havia liberdade pessoal. Aos estrangeiros e aqueles que não faziam parte da comunidade, era legítimo se cobrar as dívidas, mesmo no ano sabático não tinha remissão para os estrangeiros. Isso era apenas para o povo do Senhor. E eles não precisavam libertar os escravos que não fossem hebreus. Os libertos, quando eram libertos desta forma, normalmente eles ganhavam presentes das pessoas. Às vezes ganhavam animal, às vezes ganhavam cereal, às vezes ganhavam vinho, ou seja, para rememorar a libertação do Egito, onde isso aconteceu. Mas e se a pessoa ela não quer deixar esta vida? Ela gostou,
ela quer continuar, ela gostou da família, ela gostou da casa, ela quer continuar desse jeito. Então, ela poderia se juntar à família. Fazia-se um ritual bastante simples. A pessoa chegava, encostava a orelha no batente da porta e se furava a orelha no batente da porta, de tal maneira que o seu sangue e a sua carne se juntasse ao batente da porta. Ou seja, aquela pessoa, o seu sangue e a sua carne estava sendo unida à família. E aí ela permanecia ali como se fosse da família. Aqui também ele revê algumas ofertas e sacrifícios. Tudo isso nós temos um vídeo para isso, então a gente não vai entrar em detalhes aqui. Mas, em regra, são apresentadas algumas ofertas. O holocausto, ou também chamada de oferta queimada, onde tudo era queimado, não sobrava nada, ninguém comia nada, era tudo queimado no altar. Os outros sacrifícios, os dízimos também eram levados, que a gente falou agora há pouco. As ofertas alçadas, quando se fazia um movimento com as mãos, no sentido de simular que aquela oferta estava sendo oferecida para Deus, estava sendo alçada, levantada para Deus. As ofertas voluntárias que se fazia por conta de vontade, por um voto, etc. As ofertas pelos primogênitos. Lembrem-se que os primogênitos pertencem ao Senhor. Se é um primogênito animal, esse animal era levado, se ele não tivesse defeito, se ele fosse perfeito, ele era levado e ele era sacrificado no santuário. Os homens não podiam ser sacrificados, não. Então eles eram remidos, né? Ou seja, havia um cerimonial de remissão. Né? Os levitas representavam os primogênitos do povo de Deus. E as primícias, que eram uma amostra daquilo que foi produzida. Não se levava tudo, se levava uma parte que é a primeira colheita, aquilo que se pega por primeiro de qualquer coisa que se produz na terra. E aí, para finalizar, nós temos as festas. Nós temos a festa da Páscoa, que ocorria no 14º dia de um mês que no início se chamava Abib, depois eles mudam o nome, passa a ser Nissan, mas é mais ou menos aí por março ou abril, dependendo, né? Porque o calendário hebraico ele tinha uma flutuação diferente da nossa. Mas era aí por março, abril, ocorria na primavera. Neste momento se fazia o sacrifício de um cordeiro, que representava ali aquilo que aconteceu lá no Egito, com a morte dos primogênitos, lá no Egito, a 10ª praga. Ele deveria ser sacrificado e comido ao pôr do sol, e tinha que ser assado. Isso tudo lá no santuário central, então as pessoas iam até lá para fazer isso. No 15º dia tinha a festa dos pães asmos, onde eles comiam pão sem fermento, lembrando que eles saíram do Egito, eles não levaram o fermento egípcio, eles saíram sem fermento. Então eles comiam pão sem fermento, para lembrar a peregrinação no deserto. E lembra aqui a libertação do povo do cativeiro egípcio. A segunda festa de peregrinação seria a festa das semanas, também chamada festa das primícias. Então, acontecia no 50º dia, ou seja, 50 dias após o sábado de Páscoa. Nesta festa, se fazia uma cerimônia com sacrifícios e uma refeição familiar. Então, se fazia o sacrifício e parte daquilo que não foi queimado para o Senhor era servido numa refeição junto com a família, junto com os servos, os levitas, os estrangeiros, órfãos, viúvas, ou seja, era uma grande festa para comemorar as primícias, a bondade do Senhor em dar produção na terra.
Finalmente, a última festa, a última grande peregrinação, a festa dos tabernáculos. É chamada assim porque se construíam tendas e as pessoas saíam das suas casas, depois, quando elas já estavam em Israel, né? Elas saíam das suas casas e ficavam em tendas para rememorar, para lembrar a época em que elas passaram 40 anos habitando o deserto em tendas. Tá? Isso é feito até hoje. Isso acontece no outono, entre setembro e outubro, então eles fazem a festa dos tabernáculos. São 7 dias, no final tem uma grande festa para fechar as peregrinações. Amém, amados? Bons estudos.